Mama, Jesus, há uma unção muito doce neste lugar. Ama Shalekesh. Senhor, que o teu povo possa perceber essa unção doce, fresca neste lugar, Senhor. Que os corações sejam preenchidos com o teu amor. Que a paz reine em cada coração. Não há nenhuma vida que vai sair daqui sem que possa experimentar, Senhor, essa paixão que o Senhor tem por nós. O Senhor nos amou profundamente e nos resgatou, Senhor, da morte. E tem nos resgatado todos os dias das nossas vidas. Pai de amor, eu peço a Ti que a palavra que será anunciada nesta noite, ela possa fazer um efeito devastador nas nossas vidas. Que o Seu amor venha nos inundar de uma forma que não haja palavras em nossos lábios, mas que haja um derramar do nosso coração, um rendimento completo à Sua graça, ao Seu senhorio e ao Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu quero, pelo Espírito de Deus, trazer algo poderoso. Nós vamos ver o mundo de Jesus e o mundo dos homens. E você vai ver a reação do Senhor Jesus quando Ele está no mundo dos homens, e a reação do Senhor Jesus quando Ele está no seu mundo, no mundo de Jesus. E é muito importante você entender, enxergar isso, para que você possa glorificar o nome dEle, amém? Lá em Lucas capítulo 14 e capítulo 15, nós vamos fazer essa comparação. Em Lucas capítulo 15, você vai ver o Senhor Jesus no mundo dele. E em Lucas capítulo 14, eles são um capítulo em ordem cronológica do outro, e a sequência dos fatos, ela segue exatamente o tempo, né? Então você vai ver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que vai abrir os olhos do seu coração, amém? Então veja primeiro em Lucas capítulo 15, versículo 1. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo seguinte. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Esse ora significa que veio depois de alguma coisa. Que é depois de alguma coisa? Do capítulo 14. Então, dos acontecimentos do capítulo 14, depois dos acontecimentos do capítulo 14, então, ora, os publicanos e pecadores se achegaram a Jesus. Ou seja, diga assim, esse é o mundo de Jesus. Neste mundo de Jesus, Ele destila a graça. Neste capítulo nós vamos verificar, ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Então, este é o mundo do Senhor Jesus, amém? Mas antes de ele chegar no mundo dele e da graça, vamos ver o que aconteceu no mundo dos homens, no capítulo anterior a esse. Então coloca lá capítulo 14 de Lucas. Então nós vamos estudar. Então no mundo de Jesus nós temos 3 parábolas de graça. No mundo dos homens nós vamos ver algumas parábolas de demanda. Diga assim, graça, a justiça de graça. Na demanda, ele requer a justiça de você. Então vamos lá. Lucas 14, 1 diz assim: tendo Jesus entrado num sábado em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Deixa aí. Então veja bem, esse é o mundo dos homens. Então houve um
fariseu, um dos principais fariseus, convidou Jesus para entrar na casa. Essa casa deveria ser uma grande casa, uma grande mansão, porque ali havia muitos convidados, diga assim, muitos convidados. Eram os religiosos, os fariseus, era a sociedade de Jerusalém. Aqui era o mundo dos homens, onde como é que eu falo? A vaidade da vida estava em evidência. Você já foi em lugar que a vaidade da vida está em evidência? Um quer ser melhor que o outro, não é verdade? Já a roupa já diz tudo, né? Então, as mulheres se vestem nos lugares onde a reunião é para a vaidade da vida. Espero que isso na igreja não aconteça, para ver quem é o vestido mais bonito que a outra. Os homens chegam para disputar qual o carro melhor, né? O mais bonito, o relógio, o celular mais moderno. Então, no mundo dos homens há uma disputa de cultura. O que vale é a faculdade que você fez, o dinheiro que você tem, a posição que você ocupa. Nessa casa, tudo isso acontece. E Jesus entra. Interessante que Jesus vai lá. E ele tem uma linguagem no mundo dele, que é o capítulo 15, e ele tem uma linguagem diferente, um modo diferente de tratar as coisas no mundo dos homens. E nós vamos observar isso. Então, vai lá, e tendo Jesus entrado num sábado, em casa de um dos chefes da sinagoga, dos fariseus, para comer pão. E eles estavam observando. Então, eles estavam ali não para amar Jesus. Eles não estavam ali para receber Jesus como um salvador. Eles estavam ali para o quê? Julgar Jesus. Observar. Porque Jesus era famoso. O fariseu não convidou Jesus por nenhum motivo. Porque Jesus curava todos. Jesus fazia grandes milagres. Então houve o quê? Uma curiosidade na sociedade. Na alta sociedade de Israel. Que eram os fariseus, os escribas. Quem é esse camarada? Vamos estudá-lo. Então, há várias formas de você enxergar Jesus. E se você enxergá-lo dessa forma como os religiosos, não é uma forma que vai agradá-lo. E você não vai ter o favor dele. Amém, Jesus? Até a forma que Jesus comia pão, eles ficaram observando. Deixa eu ver se sai farelo da boca dele. Deixa eu ver se ele mastiga com a boca aberta. Já pensou, irmãos, você jantando na casa de alguém e alguém te olhando? Hein, Tiana? Observando o jeito que você mastiga. Eles observavam tudo de Jesus. Jesus não estava confortável nessa situação. Mas vamos discorrer. Versículo 2. Achava-se ali diante dele certo homem hidrópico. Já viu aquelas doenças? Hidrópico é assim, quando o membro ou parte do corpo tem muita água. Já viu aquela elefantíase? Né? Aquela doença que as pernas ficam muito inchadas, ou os braços muito inchados. Então era um tipo desse homem. Olha só que Jesus avistou lá nessa festa esse tipo de homem. Versículo 3. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: é lícito curar no sábado ou não? E eles, porém, ficaram calados. E Jesus, pegando no homem, o curou e o despediu. No mundo dos homens, existe o pode e o não pode. É lícito, Jesus perguntou, curar no sábado? Porque pela lei, no sábado não podia fazer nada. Mas Jesus, confrontando o mundo dos homens, curou aquele homem. Olha só o que ele diz depois. Então lhes perguntou: qual de vós, se lhe cair num poço um filho ou um boi, não tirará logo mesmo em dia de sábado? Olha a resposta deles. E a isto nada puderam responder. É claro que se um filho deles caísse, eles iam tirar. E se uma vaca deles caísse, porque custa dinheiro, eles iam retirar. Mas eles eram contra Jesus curar no sábado. O que é mais importante, hein? Um animal que cai numa vala, ou um pecador, ou uma pessoa que precisa de uma cura? Amém, Jesus?
Então, Jesus nos ensinou, e Ele está dando uma lição aqui para eles. Aquilo que você recebeu de graça, dai de graça. Quando eu era líder de célula, eu aprendi uma estratégia de evangelismo, e eu não adoto mais, porque eu não concordo mais com ela, que era o evangelho através das necessidades. Então, você fazia uma convocação, quem estivesse doente, com problema financeiro, e antes daquela pessoa receber a cura, você falava para ela, antes você falava para ela, olha, para você receber a cura, você precisa aceitar Jesus. Para você resolver o seu problema financeiro, você precisa aceitar Jesus. E muitos aceitavam, só que teve uma moça, que ela estava cheia de ferida no corpo, e eu falei para ela, Jesus vai te curar aqui agora, mas você aceita Ele como seu Senhor e Salvador? Ela falou, não aceito. Aí eu falei, mas você crê que Ele te cura? Creio. Eu orei por ela, na hora as feridas dela saíram. Amém? Porque a cura do Senhor Jesus não tem condições, mesmo que a pessoa não queira Ele como Salvador. Amém, Jesus? Então, quando alguém chegar doente em você, meu irmão, não fica fazendo, olha, será que é pecado na sua vida? Vamos fazer uma triagem aqui, vamos fazer uma regressão, para ver se você não tem um pecado lá no passado, se os seus pais, os seus avós pecaram. Não! Se alguém precisar de cura, declare a cura sobre ele, amém? Agora, se ele vai seguir Jesus, eu não sei. 10 leprosos pediram a cura, os 10 foram curados, e um só serviu a Jesus, amém? E os 9 devem estar no inferno agora. Mas o Senhor cura a todos, amém? Nós criamos muitas barreiras para ministrar aquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós, amém, Jesus? Os religiosos criaram muitas barreiras, nem no sábado se podia curar. Mas vamos seguir. Ao notar, então Jesus estava ali naquela grande casa, com muita gente, o mundo dos homens, e ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes essa parábola. Quando por alguém fores convidados às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tens de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque todo o que a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, no mundo dos homens, o que Jesus observou ali? Então, muitos foram convidados, e todos que já chegavam ali, procuraram o melhor lugar, sentar na frente. Já viu gente assim? Então a pessoa quer sentar no lugar de destaque, porque ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida. Você quer ver uma coisa? Até em conferência, não tem lá poltrona de pastor? Você vê um monte de gente que não é pastor, mas quer sentar lá, porque lá é o lugar de destaque. O camarada é discipulador, é líder de célula, né? Mas ele quer sentar ali, porque ele quer o que? Honra. Ele quer se exaltar. Amém, Jesus? Então Jesus, observando isso, falou assim, olha, senta num lugar mais humilde, para você não passar vergonha. Vai que chega alguém mais importante que você, e acontece muito isso em conferência, não acontece? Vocês têm que sair daqui, né? Quem já saiu de poltrona pretinha, né? Vocês têm que sair daqui, porque esse lugar aqui está reservado. É vergonha, não é verdade? Irmãos, presta atenção, não se exalte. Isso ele estava ensinando. A maneira que Jesus aborda o mundo dos homens é uma maneira dura.
Não entre nesse mundo dos homens, não viva nesse mundo dos homens, não se comporte como o mundo dos homens, senão ele vai ser duro com você também. Então Jesus falou assim, porque todo aquele mesmo se exaltar será humilhado. Então Deus quer que você esteja sempre humilhado? Diga não, mas deixa Ele te exaltar. Deixa Ele te colocar no lugar de destaque. Porque se você se colocar num lugar de destaque, irmão, vai ser, desculpa a palavra, vai ser um inferno na sua vida, porque você vai ter que sustentar esse lugar. Aí você vai ficar preocupado, ixi, está chegando, olha, ele vai roubar o meu lugar. Então, se eu me exaltar aqui na igreja, se eu me falar que eu sou o supra-sumo, o super pastor, então eu vou ficar morrendo de medo, eu vou ficar com medo do Vitor tomar o meu lugar, eu vou ficar com medo do Ismael tomar o meu lugar, porque eu mesmo estou me exaltando. Isso é ruim. Diga assim, quando eu me exalto, a minha vida vira um tormento. Porque todo mundo que você olha, você está pensando que ele vai puxar o teu tapete. Mas quando Jesus te exalta, ninguém tira o teu lugar. E Ele quer te exaltar. E quando é que Ele se exalta? Quando você é humilde. Quando você reconhece que você é pecador e que você precisa dele. E quando você reconhece isso, Ele te coloca nas alturas. E aí ninguém pode derrubar, porque foi Ele que colocou. Só Ele pode te abater, mas ninguém. Está entendendo, irmãos? Mas vamos continuar a discorrer o mundo dos homens aqui. Vamos lá. Disse também, então, Jesus estava ali na festa, convidado. Olha, eu acho que ele não leu aquele livro, Como Fazer Amigos. Porque primeiro ele dá uma bordoada nos convidados, que ele viu todo mundo procurando os melhores lugares, né? E ó, já deu uma bordoada. Tudo isso ele está falando ali naquela reunião. Aí ele dá uma bordoada agora em quem? No dono da casa. Diga assim, no mundo dos homens, Jesus é duro. No mundo dos homens, Ele é severo. Entre os religiosos e os altivos de coração, Ele vem com espada. Então veja bem, ó. Então primeiro ele deu uma bordoada nos convidados. Olha, vocês estão querendo um melhor lugar, seja humilde e tal. E agora aqui ele fala para o dono da casa. Disse também ao que havia convidado, o fariseu, o supra-sumo: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Porque aquele ambiente, irmãos, esse dono da festa, esse grande fariseu de alta posição, ele só convidou a alta sociedade, era os homens, era a festa dos homens se engrandecendo, era a festa da vaidade da vida, da disputa de poderes, de quem se aparece mais, de quem leva vantagem em alguma coisa. Esse é o mundo dos homens. Você já entrou em lugares assim? Amém? Aleluia. Então vamos lá. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Próximo versículo. Aí Jesus vem com uma parábola. Essa parábola é fantástica. Jesus, porém, lhes disse, presta atenção nessa parábola: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. Essa palavra muitos, volta lá. Essa palavra muitos, grava na sua mente, é palus. Fala assim, palus. No grego, diga assim, palus. Grava na sua mente, depois você vai perceber o que é. Então Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos, palus. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo está preparado.
Senhor está falando de uma festa que nenhum homem consegue preparar. Essa festa está tudo preparado. Está preparada a sua cura, diga glória a Deus. Nessa festa está tudo preparado. Quem preparou? O Filho de Deus, através do seu sangue derramado na cruz. Vem cá, Diego. Vem andando para cá, Diego. Quem vê o Diego assim, ele está andando meio torto assim, dessa forma, mas não viu ele antes. Quem viu ele antes? Quase toda a igreja, né? Ele nem mexia as pernas. Ele foi para o encontro. E ele foi com o encontro cheio de fé no coração. Ele não mexia as pernas, não movimentava. Hoje já está andando, porque a cura dele estava preparada. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia. Quem viu o estado dele antes, sabe que isso aqui é uma grande vitória. E eu estava conversando com ele esses dias no Messenger, ele falou que logo, logo vai largar esse negócio aí, né? Vai vir andando. Está preparado. Está preparado. O Senhor preparou. Pode sentar, Diego. Vai com calma. Está tudo preparado. A restauração do seu casamento está preparada. A sua promoção está preparada. A edificação da sua casa está preparada. A alegria no seu coração está preparada. A prosperidade, a vida abundante está preparada. O Senhor preparou. Abandiz. Nandeclis. Lá na cruz, o Senhor exclamou: está consumado. Teteles tai. Oresandeles. Tudo já foi feito. É essa festa, é esta ceia que está posta. Outro dia nós estávamos aqui numa reunião de liderança, acho que foi a Dante. A Dante teve uma visão que o Senhor colocou para esta igreja uma grande mesa, com grande e abundância de alimento. Diga glória a Deus. É isso, essa grande mesa com abundância é a sua cura, sua prosperidade, a sua alegria, os dons espirituais, o crescimento no seu ministério, a alegria no seu casamento. Amém? Quem está solteiro aí, diga glória a Deus. Você vai casar, diga aleluia. Amém, irmãos? Está preparado? Está preparado. Mas o mundo dos homens não entende que está preparado. Olha só. E a hora da ceia mandou o seu servo. Quem será esse servo? Então, esse servo tinha que dizer aos convidados que está preparado. Nós vemos esse servo lá em Gênesis capítulo 24. Quando Abraão manda o seu servo procurar uma noiva para Isaac. É o maior capítulo de Gênesis. Por quê? Porque a mulher de Isaac aponta para quem? Para a noiva. Isaac é quem? O filho. O próprio Jesus Cristo. É uma figura de Jesus. Quando Deus falou a Abraão, pega o seu único filho, que não era o único. Na verdade tinha quem? Tinha Ismael também. Mas Deus não estava falando do filho de Abraão. Estava falando do Senhor Jesus, do seu filho. Era tudo uma figura. Algo para representar aquilo que ele faria. Então, Abraão pega o seu filho, o seu único filho, e sobe ao monte Moriá, e ali sacrifica-o para mim. Então ali Abraão subiu com Isaac, Isaac subiu com a lenha, assim como Jesus também subiu com a cruz. E ali, pronto para sacrificar Isaac, quando Abraão empunha a faca,
o anjo brada para que ele não fizesse isso, e ele olha para trás. Eu não sei se você sabe, mas do Monte Moriá, olhando para trás, você vê o Calvário, onde Jesus foi crucificado. Na verdade, quando Abraão olha para trás, ele viu o quê? O Cordeiro sendo sacrificado na cruz. Diga glória a Deus. Por isso, quando Jesus estava aqui na terra, 2000 anos depois disso, ele falou: Abraão viu o meu dia. Foi nesse momento que Abraão viu o dia de Jesus. Abraão entendeu que não era o filho dele que iria morrer, mas era o próprio Filho de Deus que ia morrer. Então, e quem é o servo? Diga assim: o servo é o Espírito Santo. Então, quando Abraão mandou o seu servo, que não tinha nome, para procurar uma noiva para Isaac, que aponta para Cristo, é o Espírito Santo preparando a noiva. E aqui está dizendo, então, a hora da ceia mandou o seu servo. Então, o servo é o Espírito Santo que está buscando um a um, que faz parte da noiva de Cristo, amém? Fala para o seu irmão: o servo te encontrou. O Espírito Santo te encontrou. Isso não é poderoso, irmãos? Aleluia. Então vamos lá. Versículo seguinte. Mas todos, a uma, começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me des por escusado. E o último disse, ainda o outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Eles não entenderam a festa e deram desculpas. É farrapada que fala? Farrapada. Esfarrapada. Irmãos, quem é que compra um terreno? Compra primeiro e vai ver depois. Eu comprei um terreno. Eu comprei um campo. Primeiro você vê o campo, analisa o campo, vê se é bom, depois você compra. Mas esse aqui comprou e foi ver depois. Não, agora eu preciso ver ele. Eu comprei, eu não vi ainda. Outro comprou 5 juntas de boi. Agora eu preciso experimentar. Mas você vai comprar uma Ferrari, vai gastar uma fortuna numa Ferrari, depois você vai experimentar ver se é boa. Então não tem cabimento. Então veja bem, o Senhor convidou, mas eles não quiseram vir. Esse é o mundo dos homens. Fala aqui, tudo isso no capítulo 14 é para mim aprender o mundo dos homens e como o Senhor se comporta nele. Então presta atenção, próximo versículo. Voltou o servo, que é o Espírito Santo, e contou tudo isso ao seu senhor. Então, o dono da casa, que é o pai, então quem preparou a ceia foi Jesus na cruz. Quem está convidando os convidados é o Espírito Santo. E o pai sim fica indignado. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. Então, ao dono da casa, indignado, disse ao seu servo: eles não querem? Eles não querem a minha festa? Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Isso mostra o evangelho sendo pregado no livro de Atos. Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Essa primeira parte já aconteceu e muita gente foi salva. Agora tem mais, olha só. Próximo. Depois disso, o servo, depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Aleluia. O servo foi, na época da igreja primitiva, convidou a muitos. Convidou não, depois você vai ver, nem convidou, ele convocou. A casa não se encheu, ainda há muito lugar. Diga assim: tudo que Deus prepara em abundância.
Se você for ver a festa da Páscoa, ali falava assim, olha, prepara um cordeiro e se a família for pequena, compartilhe com outra família. Diga assim, o cordeiro é sempre maior que a demanda. Não tem família que consegue comer um cordeiro, não é verdade? Então o Senhor sempre Ele vai te suprir com abundância. Diga glória a Deus. Está preparado para a sua vida, e aquilo que está preparado, Ele vai trazer em abundância. Onde abundou o pecado, superabundou diga-se, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, é algo que eu quero falar aqui para vocês. Eu estava até comentando ontem no churrasco que eu fui, que é interessante. Nós pregamos que o primeiro Adão trouxe o pecado no mundo, não é verdade? E se a pessoa não se converter, todo crente sabe disso, mesmo que ela tenha um bom comportamento, mesmo que ela faça coisas boas, ela deixa de ser pecadora? Não. Porque não dá para desfazer o que Adão fez. A única maneira de desfazer o que Adão fez é tendo um novo nascimento. Antes disso, por mais bom que o homem queira ser, por mais atitudes corretas que ele possa ter, não vai desfazer aquela maldição que foi passada de geração a geração que veio de Adão, que é o pecado. Vocês concordam com isso? Bom, se o primeiro Adão, pelo comportamento, não pode desfazer, a não ser pelo novo nascimento, e pelo segundo Adão? Agora, muitas vezes nós pregamos, olha, você é filho de Deus, mas se você pecar, aí você já deixou de ser justo. Espera aí. Então, o primeiro Adão é mais forte que o segundo Adão? Então, nenhuma atitude boa, coerente, pode desfazer aquilo que o primeiro Adão deixou como herança. Agora, aquilo que o segundo Adão deixou como herança, que é a tua justificação, qualquer pecado pode desfazer. Ora, tem alguma coisa errada nisso. Então Adão é mais forte que Jesus, então? Aquilo que Adão fez é mais forte que Jesus fez na cruz? Eu quero dizer para você que aquilo que Jesus fez na sua vida é indissolúvel. Você é justo, santificado, e nenhum tipo de comportamento seu vai mudar o seu estado. O problema é que o mundo e os pregadores valorizam mais o que o primeiro Adão fez, que foi o pecado, do que o que o segundo Adão fez, que foi a justificação. Amém, Jesus? Quem é filho de Deus, diga amém. Nada vai ofuscar esse estado. Nada. Amém, Jesus? Versículo seguinte. Respondeu o Senhor ao servo. Bom, ele foi, né? Veio muitos, mas sobrou lugar. Então respondeu o Senhor, o Pai, ao servo: sai pelos caminhos e valados, e os obriga a os entrar. Aleluia. Primeiro ele convidou, eles não quiseram vir. Então vai lá, busca os aleijados, os pobres, os cegos. A casa não encheu, então sai de novo. Agora, antes era pelas ruas, né? Pelos becos, agora é pelos caminhos. Paz, irmã. Que bom te ver, filha. Agora é pelos caminhos, ou seja, as autoestradas, é o nosso tempo, as avenidas. Valados é cerca. Então veja bem, cerca, cortina. A primeira cortina que caiu foi a cortina de ferro. Agora está caindo uma cortina de bambu. A China vai ser salva. Diga glória a Deus. A maior população do mundo, o Espírito Santo, o servo de Deus, de uma forma subterrânea, está ganhando muitas pessoas. Aleluia. O Senhor está movimentando nesse exato momento um grande avivamento de salvação em nosso meio. Porque as cortinas estão caindo, as cercas estão sendo derrubadas e as pessoas estão sendo salvas.
isso que Ele é o Salvador. Presta atenção. Sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. A casa de Deus, pensa, quantas pessoas já coube na sua casa lá? Você que faz festa sempre. Já foi quantas pessoas que você já contou lá? Foi mais que já teve mais vezes assim? Bom, a última vez que ela fez um jantar lá, tinha 26 pessoas só na casa da Cléo. E a casa dela é pequena. Imagine a casa do Senhor. Enche a minha casa. João viu o tamanho da casa do Senhor. João teve uma visão de uma multidão inumerável. Quando Deus fala inumerável, já pensou? Quando você vê uma multidão inumerável, talvez você não consegue contar 1 milhão ou 3 milhões de pessoas. Mas quando Deus fala inumerável, é porque é inumerável. De todas as tribos, nações, povos e línguas. A salvação é mais fácil do que você pensa. No mundo dos homens e dos religiosos, nós colocamos regras para salvar. Até para batizar uma pessoa. Para batizar tem que fazer um monte de regra. Mas o Senhor está quebrando a cerca. O Senhor está quebrando a religiosidade. O Senhor está quebrando tudo aquilo que o homem colocou para impedir a salvação. E Ele obriga a entrar. Fala assim, o Senhor me obrigou. Já você veio porque você quis? Você está enganado. Olha, eu aceitei o Senhor Jesus. Você não aceitou nada. Ele te escolheu. Os convidados não vieram porque, irmãos, se a festa estava preparada. Já viu criança que só come doce? Você pode pôr o alimento que for e falar assim, você quer lagosta ou bala? Ela quer bala. Você quer trufa ao óleo ou você quer bala? Ela quer bala. Você quer bife a cavalo ou você quer bala? Ela quer bala, porque está acostumado com bala. Tem pessoas que estão acostumadas com o pecado. Mas o Senhor te obrigou, diga glória a Deus. Porque você não era diferente deles. Você só queria bala também. É verdade, Claudecia, não era? Você só queria bala. Você só queria pecado. Mas o Senhor te constrangeu. Nem isso você tem mérito. Dele é o querer e dele é o efetuar. Quem você acha que compeliu Zaqueu a subir naquela árvore? O servo Espírito Santo. Sobe, Zaqueu. Sobe, Zaqueu. Sobe, Zaqueu. Que hoje é o dia da tua salvação. Quem você acha que compeliu o filho pródigo a voltar à casa do pai? O Espírito Santo. Na casa do pai há muita comida soprando no coração dele. Na casa do pai há muito alimento que está fazendo aí. Isso é forçar. Edson, Deus te forçou. Deus te trouxe. Deus te resgatou. Deus te salvou. Irmão, já viu gente afogado? É difícil salvar alguém afogado, não é verdade? Você tem que obrigar a trazer. A melhor modo de trazer alguém afogado é dar uma porrada nele. Dá uma porrada, deixa ele desmaiado, aí você traz. Senão ele leva você junto para o fundo. Mas um bom salva-vidas, ele tem toda uma técnica para constranger o afogado a se salvar. É isso que o Senhor fez com você. Ele te salvou. O Salvador. Del amor. Paulo teve uma visão. Paulo, por que me persegues? Paulo estava procurando Jesus? Não. Paulo estava pensando em Jesus?
Não, Paulo estava matando os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa. Deus o constrangeu. Você foi escolhido, predestinado pelo Senhor para a salvação eterna, amém? Nem nisso você pode se gloriar. Toda a glória é dele. Isso é graça. Amém, irmãos? Oh, Deus te escolheu, Ana. A Ana chegou com muita dor de cabeça aqui, não foi, Ana? Aí o que Deus fez com ela? Curou. Porque te ama. Você foi escolhida por ele. Você foi obrigada a entrar na salvação. Amém, Jesus? Então vamos lá. É mon chance. Próximo versículo. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões. Esse grandes é o mesmo palus de muitos. Então, na verdade, aqui essa multidão eram muitas pessoas. E quem eram essas muitas pessoas? As pessoas que estavam naquela casa, ou seja, da turma dos escribas e fariseus. Então Jesus saiu da casa aonde nós relatamos os fatos, e muitas pessoas, ou no caso aqui, palus, grande multidão, o seguiu. Eles estavam atrás de Jesus para quê? Porque eles tinham Jesus como que uma referência, alguém que eles queriam aprender algo, mas eles não viam Jesus como seu Salvador. Nenhum deles enxergou para Jesus e sentiu a necessidade de salvação. Amém? Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: olha, pastor, eu ouço a palavra de Deus, muitas mensagens, e eu já nem estou mais com vontade de ouvir nada, sabe? Não toca mais no meu coração. Aí o Espírito Santo fala para ele que ele está ouvindo não para se alimentar, ele está ouvindo para replicar. Está entendendo? Então muitas vezes você se achega a Jesus para aprender com ele alguma coisa, mas o Senhor quer que você se achegue a ele para comer dele, para ser salvo por ele, para ser ministrado por ele, para ser trabalhado por ele. É diferente. Quando você se achega, quando você ouve uma palavra, se você estiver ouvindo essa palavra só para depois replicar ela lá na célula, ou para alguém, de uma forma mecânica, ou como um instrutor, ou um professor, isso não vai ter efeito. Mas se você tomar essa palavra para você, como um alimento, aí Jesus vai ser poderoso na sua vida, amém? Então essa grande multidão ia com ele, e voltando, então Jesus viu que essa multidão, que era a multidão dos fariseus e dos saduceus, era uma multidão que não via ele como Salvador, mas como um exemplo, apenas como um padrão. Bom, se ele cura o leproso, então eu quero aprender como que é. Pessoas com justiça própria. Então, se ele cura o leproso, eu que sou fariseu, eu que sou doutor da lei, também preciso aprender a curar um leproso, porque eu sou bambambam, afinal de contas, quanto que eu já estudei? Então, eles viam Jesus como um padrão. Então, Jesus, como não foi procurado como um salvador, então, deu a resposta que eles queriam receber. Vamos lá. Se alguém, então ele está falando lá, para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que viam ele como um padrão, para aqueles que queriam aprender alguma coisa, para aqueles que viviam na justiça própria. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo seguinte: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que ele está falando? Você quer ser igual eu? Então faça o que eu fiz. Eu abandonei tudo que eu tinha, toda a glória, para achar a pérola perdida. Você consegue fazer isso, irmão? Eu não consigo. Então tem duas formas de você encarar Jesus: como padrão, como exemplo, ou como Salvador. Eles queriam só uma referência na sua justiça própria. Eles achavam que conseguiriam ser
como Jesus na sua justiça própria. Assim como o povo de Israel, quando Deus deu os mandamentos. Pode mandar os mandamentos que nós conseguiremos cumprir. Orgulho, justiça própria. Então Jesus deu, é isso que vocês querem? Então faz o que eu fiz, filho. Deixar tudo. Morra. Alguém consegue fazer isso? Não. Então vamos lá. Pastor, mas nós não temos que ser imitadores de Cristo? Temos, mas num contexto diferente. Põe aí Efésios 5:6, depois volta para esse mesmo versículo, tá? Não tá aí. Grava, guarda aí. Efésios 5:1, rapidinho. Diga assim: eu posso ser imitador de Deus. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Quem ama os seus filhos aqui? Se o seu filho entender que você ama ele, ele vai te imitar. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que ele vai imitar o seu comportamento ruim e o seu bom. Não é verdade? Filho amado imita o pai. Essa palavra imitador vem de mímica. Filho amado imita o pai. Então os líderes de célula aqui, toma cuidado. Somente os líderes que amam muito. Se você ama muito a sua célula, eles vão te amar também. Se você chega atrasado no culto, eles vão chegar atrasados também. Eles vão te imitar. Se o pai que ama muito o filho, se ele fuma, o filho vai fumar também. Se o pai ama muito o filho, ele separou várias vezes, o filho vai separar várias vezes também. Então nós precisamos imitar a Deus, e só conseguimos imitar a Deus quando nós enxergamos o amor dele. Por isso que eu falo todo culto, que Deus te ama, como um filho amado. Ai, o meu pai me ama tanto, Jesus me ama tanto, então agora eu vou fazer o que ele faz. É algo de dentro para fora. Eu vou fazer o que Jesus faz, porque ele me ama, porque eu sou constrangido por amor de... Por que Paulo evangelizava? Eu evangelizo, eu levo o evangelho, porque eu sou constrangido pelo amor de Cristo. Então, você está me entendendo? Não é uma imitação baseada na justiça própria, mas é uma imitação baseada no filho amado, que imita o pai. O Davi quer ser polícia, né? Eu acho que ele está percebendo algum amor meu, porque eu já fui policial, então ele quer ser polícia. Eu vou ser polícia, nem quero que ele seja, mas como eu fui, aí ele deve ter percebido algo em mim e quer ser também. Não sei se quer ainda, mas até uma semana atrás queria ser. Amém, Jesus? Deixa eu dar um recado para os pais. Então toma cuidado com o seu comportamento. Se você não ama o seu filho, já viu que tem pais que são ruins, de mau comportamento, mas também não amaram o filho? Foi até bom não amar. Que os filhos falam, bom, eu não quero fazer o que meu pai fez, porque nem amado foi. Mas se você ama o seu filho, você vai ser imitado. Então cuidado com o seu comportamento. Amém, Jesus? Ele vai fazer igual, assim como nós fazemos igual. Volta lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que viram comecem a zombar dele? Vamos lá. Dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem, ou com ele com 20 mil? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Pastor, você está falando mal de discipulado? Não. Mas hoje em dia as pessoas valorizam mais o discipulado que a graça.
valorizam mais o discipulado que o novo nascimento. E eu quero dizer para você, pega as cartas de Paulo e as outras epístolas de Paulo e procura a palavra discípulo ou discípulo. Você não vai encontrar. Você vai encontrar até Atos dos Apóstolos. E nunca mais você ouve falar sobre discípulos. Não estou falando que não existe ensino discipulado. Eu estou falando que a graça e a filiação está em primeiro lugar. Ninguém vos precisa ensinar, porque o Espírito vos ensinará todas as coisas. O problema é que nós deixamos de pregar a cruz, deixamos de pregar o Filho de Deus para pregar liderança. Parece que estamos na fábrica. Amém, Jesus? A liderança tem o seu lugar. Alguns ensinamentos discipulados também têm o seu lugar. Mas não é o lugar da graça e da cruz. Você precisa ensinar Jesus para as pessoas. É Jesus que vai resolver os problemas dela. Você sabe o que faz o discipulado muitas vezes? Nós damos regras, passo 1, passo 2, passo 3 para você ser um bom marido. E não nos apontamos para ninguém, para Jesus. E ninguém muda. E nada acontece. E formamos pessoas o quê? Infelizes, com 10 passos para um bom casamento, 10 passos para ser um bom filho, 10 passos para prosperar. Você quer um passo para ser um bom casamento? Jesus. É um passo para prosperar? Jesus. É um passo para ser curado? Jesus. É isso que o apóstolo Paulo pregava. Jesus. Você está me chantageando com esse negócio. Amém, irmãos? Jesus foi para a cruz. E agora as pessoas querem colocar você na cruz de novo? Tome a sua cruz. Isso ele falou para um bando de religioso que não o via como Salvador, que não o via como resgatador. Já que vocês não enxergam a minha bondade, já que vocês não enxergam que eu sou a solução para a vida de vocês, então faça o que quer ser meu discípulo, e então morra na cruz que nem eu morri. Mas é para eles, e eles não conseguem fazer isso. Ninguém consegue. Amém. Ore candelixas. Vai para o capítulo 15. Vamos sair desse mundo? Mundo dos homens. Todas essas palavras, um pouco mais dura que Jesus deu, foi para o mundo dos homens, daqueles que andam em justiça própria, debaixo do seu merecimento. Eu jejuo muito, eu oro muito, eu leio a Bíblia muito, então vai ter muita unção. Eu digo para você, eu creio muito. Quando eu entro aqui nesse culto, eu sei que vai ter unção. Mas por causa do meu jejum, da minha oração, não. Mas por causa da minha fé. Tome chandelícias. Vamos para o mundo do Senhor Jesus. Ora, ou seja, depois destas coisas, chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores. Esses publicanos e pecadores não tinham nada a ver com aquela grande multidão. Eles estão chegando agora. Tanto é que a grande multidão reclama. Olha só, embaixo. E os fariseus e os escribas que faziam parte daquelas muitas pessoas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqueles que ouviram tome a sua cruz estão murmurando agora. Aqueles que ouviram negue-se a si mesmo estão murmurando agora, porque agora Jesus entrou no mundo dele. O mundo dele é o mundo dos pecadores. O mundo dele é o mundo daqueles que conseguem enxergar ele como seu Salvador, como seu Redentor, como seu provedor. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Este é o mundo de Jesus. Então os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora começam algumas parábolas, diferente daquelas que nós vimos até agora.
As palavras de Jesus agora, no mundo dos pecadores é diferente. No mundo daqueles que o enxergam como Salvador, é completamente diferente. Olha só, primeira parábola. Qual de vós, olha como muda o discurso de Jesus. Qual de vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo? E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Jesus está mandando tomar a cruz aqui, irmãos, para seguir Ele? Está mandando? Negue-se a si mesmo, abandone pai, mãe, deixe tudo e siga-me. É isso que ele está falando? Não, porque agora está no mundo dele, no mundo daqueles que o enxergam como Redentor, no mundo daqueles que o enxergam como Salvador, no mundo daqueles que depende dele, que não tem justiça própria, mas tem sede da salvação. E eu quero dizer para você que o Senhor é Salvador. Ele é expert em salvação. Ele não só te salvou do inferno, Ele salva o teu casamento, Ele salva as tuas finanças, Ele salva o seu corpo da doença. Ele é Salvador em todos os dias da sua vida. E o homem quer fazer. Puxa, agora eu sei, eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que fazer algo. O problema é que o homem quer fazer algo. Fala para o seu irmão: para de querer fazer algo. Isso ele falou para os religiosos. Olha só, versículo seguinte: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrepender. Então veja bem, ele está falando que as 99 ovelhas está lá, mas ele se alegra pelaquela uma que se arrepende. Então essa ovelha se arrepende. Mas qual foi o arrependimento dela? Porque está escrito na parábola, as 99 justas está lá tranquilinha, mas ele se alegra com aquela que está perdida. É a mesma parábola, é o mesmo contexto. Mas qual foi o arrependimento dela? Porque nós pregamos muita coisa, tem que chorar. Se você não deixar sua orelha bater palma de tanto soluçar, o arrependimento você não vale. Tem que gritar. Tem que subir a escadaria da Penha. Tem essa escadaria? Existe? Não existe, né? Tem, da Penha? Tem que subir de joelho. Tem que chorar muito, tem que sentir uma tristeza, uma semana. Será que foi isso que a ovelha fez? Então vamos ver. Então veja bem, diz a parábola aqui, que ele, o pastor, esse pastor é Jesus, deixou as 99, ele deixou, no aprisco. Ele foi atrás da perdida, a perdida não veio até ele, ele foi atrás. Ele pegou a ovelha, ele colocou nos ombros. Cadê o arrependimento dela? Ele levou com alegria, com júbilo. Ele chamou os convidados e deu uma festa. Qual foi a parte da ovelha? O que é? Porque ela se arrependeu. Vocês creem? Amém? A palavra de Deus diz que ela se arrependeu. Qual foi a parte dela? Se deixou ser levado. É só isso. Aceitou ser conduzido. Me leva. Só isso. Isso é arrependimento. Quando você consente, quando você deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, isso é arrependimento. Só. Esse é o mundo de Jesus. Qual mundo que você quer ficar? Você quer carregar sua cruz? Fazer algo. Você quer algo que nunca teve de Deus? Faça algo que você nunca fez. Para com essa lei toda. Você quer algo que você nunca teve de Deus? Creia nele. Creia na bondade dele.
exerça fé no sacrifício dele. Se deixa ser levado como essa ovelha. Aí você vai receber algo que você nunca teve. A porta do suprimento de Deus é a tua fé. A porta do suprimento de Deus é você confiar no amor dele, na bondade dele. É isso que Deus quer. Você viu que ele se indignou? Quando ele mandou o servo chamar os convidados, e os convidados não quiseram vir, ele se indignou, porque a única coisa, uma das coisas que traz ira no coração de Deus, é ele ter feito tanta coisa, tem tanta coisa nessa mesa, e a pessoa não quer comer. Tem cura, diga glória a Deus. Tem saúde, diga glória a Deus. Tem prosperidade, tem alegria, tem vida eterna, tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais, tem vida abundante. Deus fica indignado, ele diz, não quer chupar bala. Isso traz indignação. Eu estou colocando na mesa aqui, não quer comer. Aí tem que obrigar, come o pão para curar, come. Nascer tem que comer. Deus tem que obrigar você. Não obriga Daniel Valdina para criança. Ou comida, vai comer beterraba assim que vai bem. Deus te ama. Há uma mesa posta. Tudo está preparado. É só se achegar. Achegai-vos ousadamente ao trono da graça. Volta na outra lá. Só para me enfatizar uma coisa. Digo-vos que assim haverá maior alegria no... Você vê que no mundo de Jesus, no mundo de Deus, o pecador deixa ele feliz. Fala assim para o irmão, no mundo de Deus, o pecador deixa ele feliz. Pastor, mas é por causa do pecado? Não, porque no mundo de Deus o pecador o vê como Salvador, como Redentor, como aquele que providencia. Isso deixa Deus feliz. Você vê que você está nessa história aqui, mas quem está alegre é Ele. Amém, Jesus? Próxima parábola. Essa é o mundo de Jesus. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não vai à casa buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Outra vez Deus se alegra. Quem é a dracma perdida? Você. Quem é a mulher? O Espírito Santo. Quem é o pastor? Jesus Cristo. Quem é o pai dos 2 irmãos do filho pródigo? O Pai. E todas essas 3 parábolas há muita alegria. E aqui, próximo versículo, ó. Assim digo-vos, a alegria na presença dos... Muitos pregadores falam assim, olha, quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Os anjos não se alegram nada. A alegria na presença deles é o Pai que se alegra na presença dos anjos. É o Espírito Santo que se alegra na presença dos anjos. É Jesus que se alegra na presença dos anjos. E os anjos ficam extasiados com a alegria da Trindade. Aleluia! Oh Deus, Ele se alegra. Ramanás. Topelicians, mandeclos. Isso é o Evangelho. Essa é a cruz. Essa é a palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo sempre pregou. Oh Deus, não dá para falar do filho pródigo, né? Porque já colocaram a plaquinha para mim. Mas a equipe de louvor pode vir para cá. Tinha mais coisas para falar. E a igreja, domingo que vem nós continua. A igreja pode se colocar em pé. Oh, mancha delícia. Ohana dessa delícias. Na sanche bandamas. Morra candechan por lambos. Noroson de nemoros.
O Espírito Santo varreu a casa para resgatar a glória de Jesus, que foi perdida no homem, no Éden. Hoje, por conta da cruz, essa glória foi resgatada, amém? O Espírito Santo te achou. Diga assim: eu sou a moeda perdida, e eu brilho nas mãos do meu Senhor. A glória do Éden foi resgatada na minha vida. Você é importante para o Senhor. Aleluia. Oh, Mansandeles. Feche os seus olhos. Você quer andar no mundo dos homens ou no mundo do Salvador? Você quer andar na justiça própria? Ou você quer consentir ser levado pela graça? Os fariseus e os publicanos, os fariseus não, os publicanos e os pecadores já chegaram a Jesus, e o ambiente mudou, e o Pai se alegrou, o Espírito Santo fez festa, e Jesus se exultou, e a mesa foi posta. O Pai falou: trazei vestidos novos para este meu filho, que estava morto e agora reviveu. Trazei um anel, sandálias. Matai o novilho. Que haja música e dança, e nos alegremos, porque houve arrependimento. Come on, dançando, dirias. Porque agora Ele me enxerga como Salvador. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Redentor. Olharam para Ele e foram iluminados. Olhe para o Senhor. Olhe com olhos de quem quer salvação. Salva-me, Senhor, de mim mesmo. Salva-me, Senhor, do meu ego. Salva-me, Senhor, da minha truculência. Salva-me, Senhor, da minha falta de fé. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, desse casamento. Ah, salva-me, Senhor, desse ministério. Me dá um casamento frutífero. Me dá um ministério frutífero. Oh, Nessanderia Manás. Salve-me, Senhor, desse meu egoísmo, desse modo de viver, porque Tu és o meu Salvador. É dessa forma. É desta maneira. Ele é o Salvador. Para de viver na tua justiça própria e se entregue àquele que te ama. Amanei, 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 amanu. Amarei, eu sou. Vinde e bebei. Vinde e bebei de graça. A água para você nesta noite. A água que vai saciar a tua sede. A água que vai inundar o seu corpo doente. A água que vai inundar o seu casamento. A água que vai inundar os seus filhos. A água que vai transbordar. Essas águas vão passar e essas águas vão trazer vida. Vai trazer fruto. Só o cheiro dessas águas vai fazer com que as raízes brotem e deem flor e deem o seu fruto. Aquilo que o Senhor fez já está preparado. Tudo está preparado. O que é que você precisa? Fala para Ele agora. Senhor, eu preciso de restauração no meu casamento. Está preparado? Fala para Ele agora. Senhor, eu preciso que o Senhor salve de mim mesmo. Eu já não me aguento mais. Eu não me aguento a mim mesmo. Ele tem salvação para você. Ele vai te mudar de dentro para fora. Ele vai mudar o teu coração.
Se achegue ao Salvador agora. Anamassandeneas, semombamandemanás. Pastor, o que eu preciso fazer? Deixa Ele te carregar. Deixa Ele carregar essa vida financeira. Entrega nas mãos dEle. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele colocar você nos ombros gostoso. Pastor, é minha mulher. Então Ele vai carregar ela nos ombros e vai transformá-la. Pastor, é o meu marido. Então Ele vai colocar ele nos ombros. Entrega ao Senhor Salvador. Maneou, amaneou. Entrega ao Senhor Salvador. Entrega ao Senhor Salvador. Amaneou. Louvemos ao Senhor. Amanhecerás. Enquanto você louva, deixa o seu coração aberto. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te achar, dracma perdida. Anda na moreca, anda moxereu. De longe escutei tua voz chamando meu nome. Alemanderes, irandoro. Eu não mereço tua Misericórdia, mas tu vieste. Anderou de longe. Escutei tua voz chamando meu nome. Aleluia. Oh, chamou do Salvador. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Declare: meu Salvador, meu meu Salvador, meu resgatador, meu redentor, livraste a mim, me prostro aos seus pés, minha vida te entrego, me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Escutei tua voz chamando meu nome. Tudo que tinha para perdoar o mundo pecado. Meu Salvador, meu resgatador.
seus pés, minha vida te entrego, me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Aleluia. Oh Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Ele é o teu Salvador. Aleluia. Vamos encerrar. Deixa eu orar pelo povo. Irmãos, abaixe sua cabeça. Estenda suas mãos. Oh, a palavra lançada, ela tem poder. Eu, como teu pastor, eu declaro que o final deste ano é poderoso na sua vida. O Senhor vai ainda te alegrar. O Senhor ainda vai te surpreender. E o ano que vem é momento de alargar a tenda. Esta oferta que você está levando nas suas mãos vai alargar a sua tenda para um grande depósito na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida sentimental, no seu ministério. O Senhor vai derramar chuva de graça, de bênção. As pessoas vão olhar para você e vão se espantar com aquilo que Ele vai fazer. As pessoas vão olhar a sua prosperidade, vão olhar a sua alegria, vão olhar a sua saúde. Você vai receber, você vai rejuvenescer. Diga amém. Oh, as suas células vão receber a vitalidade do Espírito. A sua vida vai ser prolongada. Você vai ter velhice ditosa, cheia de vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que toda arma forjada contra você não vai prevalecer. Se o inimigo vier por um caminho, ele vai correr por 7. Nenhum encantamento vai chegar sobre a sua tenda, porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Muitos dos seus familiares irão se converter. Aleluia. Os seus filhos vão se render a você. Os seus pais se renderão a você. A sua parentela se renderá a você. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai prosperar. A graça, Ramande, e a Shalom de Deus vai na sua frente, preparando o caminho. Oh, Mandecleas, oh, Xandemanás, o Salvador sempre estará com as suas mãos estendidas em todas as suas necessidades. Você vai ver a bondade dele. E quem crê, diga amém. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pois tu és bom e eu dançarei, pois tu és bom e eu gritarei, pois tu és bom pra mim. E eu cantarei, pois tu és bom e eu dançarei, pois tu és bom e eu gritarei, pois tu és bom pra mim. Com o meu viver, eu proclamarei Tu és bom, que tu és bom. Na chuva ou no sol, eu celebrarei que tu és